Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, mais uma live. Vinícius Gabriel aí entrou, gratidão querido pela presença e por estar hoje participando junto, já te chamo aí, tá? A Ana entrou, gratidão Ana pela presença. Mislene também, gratidão pela presença. Guilherme Dalbon entrou aí, gratidão, querido, pela presença. E vou estar fazendo também pelo Facebook, tá, gente? Então, vou estar olhando assim, de ladinho aí um pouco assim, mas diferença pouquinha, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Então, um tema bem interessante hoje, tá? Tô tentando aqui reiniciar no Facebook aqui, porque não estava conectando. Vou começar de novo aqui no Facebook. Essas coisas acontecem, né? Então a gente já está funcionando lá no Facebook também. Então, boa noite a todos, tá? Gratidão pela presença de todos vocês aí. Então, hoje a live vai ser com o querido Vinícius Gabriel, tá? É um trabalhador da luz também, uma semente estelar, assim como eu. Viemos juntos para cá, para fazer um trabalho missionário, e encontramos aqui no plano físico e maravilhoso. E estamos aqui tendo essa oportunidade de falar sobre a ascensão da humanidade e desse belo e lindo planeta. Estamos aqui para isso há milhares de anos, né? Então vou convidar o Vini para entrar aí, tá? Para a gente iniciar. Vinícius, olá. Felipe, tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite. Bem-vindo. Agora sim. Tudo bem com você? Maravilha. É um prazer estar aqui. Tudo ótimo. Vocês vão ouvir um barulhinho aqui do Amica, ele tá a todo vapor agora, né? Amica é meu filho, ele tá aqui agora. Então, tá todo vapor. É um prazer. Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, estou sim. É um prazer estar aqui nessa sintonia, nessa energia. É um prazer pelo convite. E estou aberto aqui. O Fajol já está aqui comigo, né? Tem alguns mentores, estava trabalhando bastante agora aqui nas canalizações. E é muito legal que uma das coisas que eu quero começar dizendo nessa live que está me vindo, quando a gente se coloca à disposição para um propósito maior, né? Quando a gente coloca à disposição a fazer algo que a gente quer e que esse algo é para o bem maior, muitas pessoas perguntam, Vinícius, como é que eu sei se isso é bom ou é ruim, né? Como é que eu sei se isso que eu estou fazendo é para algo maior? E muitas das vezes o universo ele nos passa essa sabedoria facilitando todos os aspectos da nossa vida, né? Então muitas vezes a gente está querendo fazer uma coisa e muitas vezes a gente está quebrando a cabeça e não consegue e tudo parece que dificulta, né? A gente fazer aquela coisa, o universo dificulta, aí algo dá errado, aí acontece alguma outra coisa que dá errado também, e a gente fica insistindo, né? Tentando fazer aquilo. E uma das maiores sabedorias espirituais é que quando a gente começa a perceber por que está dando errado, por que está dificultando as coisas, né? Uma das maiores sabedorias espirituais é a facilidade, né? Porque quando a gente vai fazer um trabalho que é do alto, que tem um propósito realmente, o universo ele vai se moldando para que isso aconteça, né? E as coisas vão ficando fáceis. Então, uma das grandes energias é, se o caminho está difícil, né? Tem alguma dificuldade, então olha profundamente nesse caminho, porque muitas vezes é o universo querendo passar para você, ó, você pode mudar alguma coisinha, né? Você não precisa seguir nessa crença, tem alguma crença aí que está bloqueando, e que a gente tem que olhar para isso. Eu estava com a agenda
assim, de todos os trabalhos do atendimento. E aí, quando você me enviou o convite, falou, Vinícius, eu vou te convidar para fazer uma live, né? Inclusive, eu tinha um atendimento nesse momento. Quando você falou que queria me convidar para uma live, eu falei, nossa, vai ser muito legal eu vim para essa live. No minuto seguinte, uma moça que tinha agendado a leitura kármica para esse momento agora, cancelou. Falou, Vinícius, aconteceu algo aqui que eu vou ter que cancelar, você pode remarcar? Eu falei, posso remarcar? Eu remarquei falando, nossa, que bom, abriu o momento para eu vir fazer a live aqui com o Nascido. Né? Então, tudo facilita. O universo, ele traz essa sintonia quando a gente está trabalhando para o bem maior, quando a gente quer fazer algo que realmente é o que o nosso coração sente. Sim. Ô, Vini, isso aí que você falou é pura verdade isso, né? Primeiro, eu queria só dar boa noite ao pessoal do Facebook que está entrando aí, e também do pessoal do Instagram que está chegando, que está entrando, para explicar que no Facebook a gente só vai aparecer a minha imagem e a voz do Vinícius, tá, gente? Porque não foi possível a gente ter 2 celulares ou duas câmeras, né? Então no Instagram está aparecendo eu e ele, mas no Facebook só está me aparecendo, mas eu creio que vocês estão escutando bem aí a voz dele, tá? Então, o tema de hoje é a ascensão da humanidade e do planeta, tá? Esse lindo e belo planeta vai estar ascensionando, e a ideia é que a maior quantidade possível, né, da humanidade vá junto, né? Isso é o grande, vamos dizer assim, objetivo porque nós estamos aqui encarnados, né? Só falando aí, Vini, o que você estava falando aí no início. Então, essa semana você me mandou uma mensagem, né? Eu senti muito amor e carinho, né? Então, depois que eu escutei a mensagem, tudo já veio em mim assim, poxa vida, saudade do Vini e tudo, vou convidar para ele para a live. Então, assim, aquilo que a gente sente no primeiro momento, né, que a gente intui, é o nosso coração, né? É o nosso eu superior ali falando, né? Então, se a gente deixa passar aquele momento ali, aí a mente começa a vir, e a mente é tagarela demais, né? Aí começa a vir, será que eu chamo? E se acontecer aquilo? Então, aí você entra numa outra energia, num outro movimento ali de dúvida, né? Então, assim, já tem um tempo já que eu estou praticando isso, então o que eu sinto no coração, que eu intuo da primeira vez, é o que eu faço. Então, na mesma hora ali, eu já te mandei uma mensagem ali, te convidando, porque eu sei que quando a gente segue o nosso coração, é maravilhoso. O coração não é enganoso. E o coração traz... E aí, como você disse, os nossos mentores, as energias universais vão fazendo um movimento para que tudo dê certo. As sincronicidades acontecem, assim, tudo com amor. Entende? Então, pelo fato de você ter sentido isso também e ter aceitado, aí os movimentos aconteceram na sua vida, na sua agenda e comigo também. E os mentores estão todos aqui, e estão todos aí também, irradiando amor e nos apoiando nesse trabalho. Sim, e isso causa uma grande energia, porque isso que você falou é bastante importante, a gente seguir o nosso coração, porque o nosso coração ele passa a energia, né? O que é a nossa espiritualidade? Eu até estou lembrando aqui de uma música que me veio agora em mente, do filme da Frozen, aquela música que chama Minha Intuição, né? Onde ela está seguindo a intuição e ela começa a seguir. Esse filme da Frozen eu recomendo a todo mundo, gente, o 1, o 2, se saiu o 3, o 4, todos os filmes da Frozen, assim, é incrível assim, a mensagem que ele passa. E, por exemplo, está me vindo essa metáfora aqui do filme da Frozen, naquela hora que ela está cantando aquela música Minha Intuição, e ela vai cantando aquela música, é como se vai passando o clipe, né? Ela só seguindo o coração, e ela começa a dançar e vira aquela dança quando ela começa a seguir o coração em todos os passos. Ou seja, ela segue o coração da primeira vez, aí vem um monte de dúvida, vem um monte de coisa, ela começa a seguir de novo, ela não liga para a dúvida, começa a seguir de novo, aí segue de novo, segue de novo, segue de novo. Na quarta, quinta, sexta vez que ela já está seguindo, vira automático, e ela começa a dançar. Por quê? Porque ela só está fazendo o que é certo, ela só está fazendo o que é o coração. Né? Então essa energia muitas vezes, nossa, eu vou seguir meu coração, aí vem a dúvida, né? Aí você dá energia para dúvida, e quando você dá energia para dúvida, sua mente, ela identifica o quê? Não, a dúvida é melhor.
Porque não existe o bem e o ruim, né? O mal ou o bem, o melhor ou o pior, o certo ou o errado. Existe o universo, existe frequência. O que a gente é Deus. É o que a gente coloca, a energia que a gente coloca. Então, muitas vezes, se você colocou energia na dúvida, a sua mente vai acostumar à dúvida. Quando você sente aquilo no coração, e aí você quer fazer algo, isso é o que acontece com muitas pessoas. A gente sente algo no coração para fazer, nossa, será que eu faço? Aí vem as dúvidas, né? E vem um monte de coisa, nossa, mas pode dar errado, pode dar isso, pode dar aquilo. Isso seria as forças contrárias minando ali para a gente não fazer aquilo que o nosso coração sentiu, né? E aí quando foi ver, a gente não fez. Mas se tem a primeira vez, vem, e a gente mergulha naquilo e faz aquilo, tem uma opção de novo e a gente faz aquilo do nosso coração de novo e vai seguindo, daqui a pouco a gente está dançando na vida, porque a gente aprendeu a seguir nosso coração. E tudo começa a dar certo, né? Quando a gente começa Exatamente. É maravilhoso isso. E aí, e como eu vivo essa experiência e você também vive essa experiência de fazer assim, então a gente pode passar isso, né, para as pessoas de uma maneira assim concreta mesmo, que não é teoria isso, né? Nós vivenciamos isso, né? Então a gente tem que ter confiança no nosso coração e nas energias universais. Por quê? Porque às vezes, porque nós não fomos acostumados a isso e nem aprendemos assim. Então a gente vive na dúvida o tempo todo. Será que eu faço aquilo? Será que é certo? Será que é errado? E a gente sabe que não existe o certo, não existe o errado. Existe ali uma experiência, né? Existe frequência, experiência. Então, se você sentiu aqui no coração, faz. O coração não é enganoso. E confia no que está por vir, né? Então, assim, é assim que eu levo a minha vida. Então, naquele momento que você está fazendo ali, você não está vendo ainda tudo, ainda. O resultado, a resposta, você não está vendo as coisas maravilhosas que vão acontecer, mas segue o seu coração, e você vai ver, e tenha certeza que vai acontecer só coisa maravilhosa na sua vida. Aí você faz uma vez, faz duas, aí você vai vendo a sua vida vai transformar quando a gente segue o coração. A gente falando assim, né, as pessoas podem até achar que é simples, né? Mas é porque existem crenças limitantes, né? Não só nessa vida, como de outras vidas que a humanidade traz, que as pessoas trazem, que fica um pouco complicado de seguir o coração. Isso nunca nos foi passado isso. Então é a gente confiar mesmo, porque nós não estamos aqui julgados ao léu. Tipo assim, você vai encarnar lá no planeta Terra e se vira. Não é dessa forma, né? Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, a nossa família espiritual, vamos dizer assim, está conosco e apoia, né? Porque a centelha divina está no nosso coração. A nossa essência divina é o coração, né? O nosso eu superior está no nosso coração. E foi ensinado para nós seguir a mente, né? Seguir a mente, né? Até hoje existem muitas pessoas que acham que a mente que é que a gente deve seguir, né? Quer dizer, a mente é importante, faz parte, mas a gente segue o coração e a mente ali, ela vai estar andando junto, mas quem controla a sua vida é o coração, não é a mente. É um equilíbrio, né? O Pai João está aqui dizendo para mim, é o equilíbrio da mente e do coração, mas o Pai João está aqui dizendo que muitas vezes a gente tenta barganhar sobre seguir o coração. O que significa isso? Eu vou dar uma metáfora que ele está me passando aqui, uma metáfora que eu já até falei em algumas palestras, né? Muitas vezes a gente, quando vai seguir o coração, a gente tenta barganhar. O que significa isso? Vamos pegar um casal, por exemplo, né? Que atendi bastante gente assim na leitura casca, e o casal, eles estão juntos por causa do filho, né? Vamos dar um exemplo. Não, vamos ficar juntos por causa do filho, que a gente tem um filho, mas eles não querem ficar juntos, né? Na verdade, eles não estão se gostando mais, mas eles preferem ficar juntos por causa do filho. Aí eu quero dar outra metáfora também. Imagina uma pessoa que tem algo para ela contar para outra pessoa, uma verdade, só que ela não vai contar essa verdade para a pessoa, porque ela fala, não, se eu contar essa verdade, vai magoar aquela pessoa, melhor eu não contar. E ela fica na mentira, ela não conta, ela vive a mentira com aquela pessoa e ela não conta a verdade. A mesma metáfora do filho, o casal estão junto, o filho está pensando que os pai e a mãe estão bem, né? Eles estão ali disfarçando, ficando juntos, mas na verdade eles estão na mentira. E aí o coração, o que o coração está passando nessa metáfora? O coração está, vai lá, conta a verdade absoluta, a verdade é maravilhosa, conta a verdade. Aí a pessoa pensando com a mente, não, mas pode magoar ela, melhor deixar assim, porque senão vai piorar a situação. Né? Mesma coisa no casal. O casal fala, não, vamos ficar com o nosso filho vai ser melhor.
Mas aí o coração está falando, não vai ser melhor, vocês estão vivendo uma mentira, seu filho vai viver uma mentira, não é verdade isso, é melhor que vocês se separem mesmo. E a gente tenta barganhar com a nossa mente, porque a gente tenta, com a nossa mente, trazer o melhor, sem perceber que o melhor é fazer essa iluminação. Por quê? O melhor, como diz o Pai João, a melhor energia é que você conte a verdade, que você faça e resolva o que você tem que resolver o mais rápido possível. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Então, a gente seguindo nossa mente, muitas vezes, não vou contar a verdade para ela, não. E aí, quando chegar na frente, 20 anos depois, ela descobre a verdade. Vem uma bomba. É muito pior do que se ela tivesse descobrido lá atrás. Né? Porque ela vai, nossa, eu vivi 20 anos na mentira, você não me contou, você mentiu para mim 20 anos, né? Como se você me traiu, né, esses 20 anos. E ela fez aquilo com o coração, né? Não, mas eu fiz para te ajudar, não queria que você sofresse, etc. Mas é uma mentira. A pessoa sofreu muito mais do que você já tivesse lá iluminado antes. Então, o que acontece na maioria das vezes, a gente não segue o nosso coração, porque quando a gente começar a seguir o nosso coração, vai vir muita iluminação. A gente vai ter que seguir o nosso coração, significa tirar tudo que está lá debaixo do tapete. Então, muitas vezes a pessoa, isso acontece muito, gente, né? Às vezes a pessoa vem fazer leitura kármica, vocês vêm fazer leitura kármica comigo, tem tanta coisa que a gente vai tirando do debaixo do tapete que a pessoa fala, não, Vinícius, eu acho que isso eu prefiro deixar, viu? Já tá vindo muita coisa, eu vou fazer uma outra leitura depois, lá na frente, para depois acessar isso, né? Vou seguindo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está vivendo a vida, né? E está vivendo a vida, parece que está tudo normal, né? A pessoa está lá em trabalhar na empresa, está bem, aí tem uma catarse ali, uma catarse aqui, mas está vivendo normal, né? E depois, quando ela acessa todas essas coisas, parece que ela vai lá embaixo. Mas por quê? Essas coisas, elas já estão aí, só que você não acessou. E quanto mais o tempo passa para você acessar isso, mais difícil vai ficar. Quanto antes, né, como diz o Pai João, quanto antes a gente acessar essas coisas que estão debaixo do tapete, mais rápido e melhor a gente vai curar. E melhor vai ser a nossa vida. Né? E você vai adiando. As pessoas vão adiando as coisas, que é aquela prova, procrastinar. A pessoa está na zona de conforto ali, vai procrastinando. É a mesma coisa, Vini, que você falou, vou dizer que a pessoa está em um emprego. Só que aquele emprego ali não é o que ela quer, não é o que ela sente. Aí ela está ali por causa do salário dela. Um salário muito bom, né, que paga as contas dela, ainda sobra, só que aquilo ali não faz o coração dela cantar. Então, quando chega na sexta-feira à noite, a pessoa solta foguete, porque chegou na sexta, não tem que trabalhar sábado e domingo, e no domingo à noite, depressão. A pessoa entra em depressão porque na segunda ela tem que ir. E aí a pessoa vai adiando isso. Ela não resolve essa questão. Então aquilo vai trazendo dor no coração, amargura, tristeza, descontentamento, né? E aí começa a vir as doenças físicas, porque a pessoa está insatisfeita. Ela não está seguindo o coração dela. Ela está por um outro motivo financeiro. Né? E às vezes, em relacionamento, isso é comum demais. As pessoas ficam uma com as outras por causa de outros interesses. Ou filho, como você disse, ou por uma questão financeira, ou porque está na zona de conforto. A pessoa não segue o coração e fala assim, eu vou ficar sozinho, eu não vou achar outra pessoa, e etc. Entende? E vai procrastinando, e vai adiando a decisão, e como você disse, vai julgando a verdade dela por debaixo do tapete. E aí aí a pessoa não está vivendo. A pessoa está sobrevivendo. E sobrevivência não é vida. Né? A gente está aqui para ser feliz, é para poder estar ali 100% naquilo que faz o coração cantar. Então, sim, essa sobrevivência, isso eu diria que é a palavra, assim, que a humanidade está iluminando hoje, né? Mesmo que a pessoa, como você falou, às vezes a pessoa tem um bom salário, vive bem, né? A vida material, vamos dizer, da pessoa parece que está bem, mas lá no fundo ela não é feliz, ela não canta, como você está dizendo, né? E aí isso se torna uma sobrevivência, porque a pessoa não é realmente feliz. Né, a pessoa não está realmente na sua missão. Né? Eu tenho um trabalho também, uma mentoria, que ela chama Jornada Canalize Seu Trabalho, que é uma jornada de 3 meses, onde eu canalizo o trabalho, né, o trabalho de vocês, canalizo a missão de vocês, o que vocês têm que fazer. Então, 3 módulos, só vou dar um exemplinho para vocês sentirem. No primeiro módulo, a gente canaliza o trabalho de vocês, no segundo módulo, a gente traz esse trabalho para a matéria, e o terceiro módulo, a gente começa a ganhar dinheiro com ele. Então, é um trabalho onde a gente vai canalizar o seu trabalho. Teve um rapaz que está fazendo uma jornada comigo, né? A gente já até terminou, de estar ultra feliz agora, já está
ganhando, né, o dinheirinho com o trabalho dele, né, com as terapias que ele começou a fazer, etc. Está sendo maravilhoso. Mas aconteceu o seguinte, ele passou 20 anos da vida dele trabalhando numa empresa de logística, né, só na empresa de logística. Ele ganhava um salário que não era tão bom, né, hoje no planeta, para o que a gente precisa para ter uma vida confortável, mas ele passou 20 anos lá. Aí eu falei, a gente conversando, ele falou, nossa, 20 anos. Eu falei, nossa, você passou 20 anos nessa empresa e você nunca quis construir algo seu ou nada do tipo? Ele, não fiz nada. Aí eu falei, imagine se nesses 20 anos que ele trabalhou nessa logística, uma hora ou duas por dia, ele tivesse semeando ali algo para ele, né? Ele tivesse semeando uma empresinha para ele, uma própria logística para ele, que ele tem conhecimento, ele estivesse fazendo algo dele. Imagine 1 ou 2 horas por dia durante 20 anos, o tamanho que essa empresa dele já teria. 20 anos trabalhando para ele, 1 ou 2 horinhas por dia, o tamanho disso. Ele já poderia, nesses 20 anos, 10 anos só, semeando assim, fazendo algo que ele goste, ele já poderia estar ganhando bem mais do que ele ganha lá na empresa, né? Então imagine isso, a gente pensar, 20 anos são muito tempo, né? Então imagine 20 anos semeando e criando algo para ele. Ele já teria algo muito grande, porque é muito tempo de desenvolvimento, né? De colocar energia. Então ele já teria um bom negócio para ele. E muitas pessoas não fazem isso. Por quê? Porque não estão olhando o que está debaixo do tapete. Só segue sobrevivendo, né? Como a gente está dizendo aqui. Então, seguir o coração, eu quero só contar mais uma metáfora para entender assim, esse raciocínio. A maioria das pessoas, quando traz a espiritualidade, quando entra na espiritualidade, busca a ascensão, né? E a ascensão é o título dessa live aqui, né? A ascensão do planeta. E tem muita gente que busca a ascensão do planeta através da luz. Né? Eu quero luz, eu quero aprender, eu quero mais luz, etc. Mas a ascensão, eu gosto muito de dizer essa metáfora. E o Pai João também já falou isso numa palestra lá com a gente. Ele falou, gente, a ascensão não é ter mais luz, porque luz a gente já é. A gente já é a fonte, a gente é Deus, o Criador, a gente tem um máximo de luz. A gente já é o máximo evoluído. Só o que aconteceu aqui no planeta não é que a gente é evoluído, não, a gente só se esqueceu da nossa evolução. Se a gente é Deus, a gente é o máximo possível, a gente não tem que ter mais luz. Ah, Vinícius, se eu sou toda essa luz, se eu sou todo esse ser de luz, por que eu não estou ascenso, então? Você não está ascenso porque tem sombras barrando em cima de você. Tem sombras que você colocou, são as suas crenças, são as sombras que estão no planeta. Então, as sombras estão em cima da nossa luz. E o que acontece com a sombra em cima da nossa luz? Ela ofusca a ascensão. Então, o que é a ascensão? É tirar as sombras que estão em cima da nossa luz. Não é, metaforicamente, ter mais luz. Não, é tirar a sombra de cima da nossa luz. Então, quando a gente começa o processo de despertar espiritual, a pessoa, nossa, é só luz, etc. Não. Aí que começa realmente o verdadeiro processo. Muitas vezes está vivendo sua vida normal, só começa a despertar espiritual. Não, prefiro então viver minha vida normal, porque isso aqui é muita coisa. O que acontece? O despertar espiritual não é a pessoa ver toda a luz, etc. Ela vai ver a luz, mas quando ela ilumina os processos. O que é os processos? Olhar o que está lá debaixo do tapete. Então, a ascensão é tirar a sombra de cima da luz. Não é ter mais luz, a gente já tem infinita. A gente vai tirar a sombra de cima da nossa luz e vai começar a ver, nossa, eu sou maravilhoso, eu sou um ser maravilhoso, nossa, eu sou merecedor de todas as coisas, eu sou merecedor da abundância, eu sou merecedor da prosperidade, eu sou merecedor de morar numa casa linda, nossa, eu quero fazer esse trabalho, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu consigo. Por que você não consegue muitas vezes fazer as coisas? Porque a sombra está em cima da sua luz, não é porque você precisa ter mais luz, você já tem luz infinita. Eu falo exatamente isso, assim, porque o nosso eu divino, a nossa essência, já é ascensionada. Ela já é pura luz. Então a gente tem que ascensionar o nosso eu humano, a mente do ego. São as nossas questões humanas. Então a gente tem que trabalhar as nossas sombras. Ir para dentro, ir para o nosso interior, buscar o autoconhecimento ali e ver tudo que incomoda a gente. Acessar isso. Entende? Então a gente tem que fazer um trabalho interior. É isso. Então, muitas vezes, as pessoas estão buscando as coisas externas. E as coisas externas não resolvem as questões interiores, não resolvem as sombras. Então, a gente tem que trabalhar as sombras, trabalhar o autoconhecimento, o eu interior. Aí sim, você vai estar tirando a sujeira por debaixo do tapete, e à medida que você vai se limpando, trabalhando as suas sombras, você vai abrindo caminho para a luz.
certo? Porque a nossa luz foi ofuscada pelas nossas sombras, que são várias encarnações, né? Que nós estamos aqui, e mais essa ainda. Então, olha quanto tempo que levou isso para você, vamos dizer assim, ofuscar a tua luz, né? Então, tem que fazer um trabalho interior mesmo, de ir para dentro. Eu falo que esse ir para dentro é cessar os julgamentos, tanto seu como de tudo à sua volta, e ir para o seu coração. Então, quando você cessa o julgamento, você para de criticar, você para de comparar, né? Você para de falar do outro, para de lamentar, de resmungar, de reclamar. Essa questão. Você sai dessa energia de baixa frequência e vai para o seu coração. Você começa a analisar as suas atitudes, o seu comportamento, né? Você faz aquela coisa ali de baixa frequência, porque não tem certo e errado, tem baixa frequência e a frequência elevada. Aí você vê aquilo ali, você vai para o seu coração ali e fala, poxa vida, aquilo ali não foi legal, o que eu fiz e tal. Aí você analisa aquela situação ali, aí você já colocou luz. Só de você fazer isso, ir para o seu coração ali, você já está colocando luz. Aí você tem um insight e assim você segue no seu caminho, né? E indo para o seu coração, cessou os julgamentos. Aí assim você está no caminho de iluminação e ascensão, né? E nos dias de hoje, isso a gente pode conseguir nessa vida, porque as energias que estão entrando estão facilitando esse trabalho. Estão ajudando bastante a tirar a sujeira por debaixo do tapete. Então, uma energia que o Xamã Kitura me falou, eu estou lembrando aqui de uma pergunta que uma moça fez, foi até numa live que eu estava falando sobre o veganismo, né, da energia dos animais, e aí ela falou assim, comer os animais então é errado? Aí o Xamã Kitura falou assim, não é sobre ser certo ou errado. E aí o Xamã falou sobre a lei da atração. O que é a lei da atração? O que é seguir o coração? O que a gente faz, a gente recebe. Não tem nada nessa vida que a gente fez que a gente não vai receber. Não existe nada. Tudo isso é a lei da atração. O foco que você colocou, você recebe. Não é sobre o bem e o mal. Não é sobre o certo ou errado. É sobre vibração. É sobre baixa vibração e sobre alta vibração. Comer os animais é errado? O Xamã falou, não é errado. O que acontece é o seguinte, se você pesca, você será pescado também. Né? E aí todo mundo foi refletindo. Nossa, mas como assim? Você pescou? Pesquei. Então você será pescado também. Você matou um animal? Comeu? Matei, comeu. Então você vai receber essa energia também de alguma maneira. Não é sobre certo, não é sobre julgamento. Né? Você vê que como é legal a resposta dos mentores, porque muitas vezes sem julgamento algum. Não é sobre o certo ou errado. Deus não julga ninguém. Não importa o que você fizer nessa terra, você vai chegar lá e ele vai estar de braços abertos, sorrindo. E aí, meu querido, como foi? Gratidão por estar lá. E às vezes a pessoa vê, né? A vida da pessoa faz muita bagunça aqui embaixo e desencarna, e agora, né? Vou chegar a Deus. Aí vem ali. Vamos dar uma metáfora, assim, um exemplo de Deus, né? A pessoa desencarna e está lá, nossa, e agora? Agora vou ter que arcar, né? Agora é o julgamento. Aí quando chegar no julgamento, Deus está lá de braços abertos, e meu querido, eu te amo, como foi lá embaixo, e todo aquele amor, todo aquele carinho, e a pessoa até se surpreende, né? Porque ela pode estar numa consciência assim, vagando, e recebe aquele abraço, que aquele abraço ela já expande o eu superior. Então não é sobre certo e errado, mas é o seguinte, o que você faz, você recebe. Né? Então, exatamente. Matar um animal é Vini, é só fazer uma analogia disso que você falou sobre a pesca, né? Então, que não é para criticar ninguém, não é para julgar ninguém, mas é para ter consciência mesmo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não pesco, eu faço a pesca esportiva, né? Eu pesco o peixe e jogo ele de novo na água, né? Só que aí a pessoa rasga a boca do peixe toda, né? Aquele anzol rasga a boca do peixe, depois ele tira, rasga mais ainda e volta com o peixe para a água com a boca rasgada. O peixe estava perfeito ali, ó, vivendo ali tudo, né? Então, tem que ter consciência para essas questões, né? É claro que a energia do planeta, há um tempo atrás, é isso, né? Tinha que pegar o peixe para se alimentar, matar um animal, até eles consagravam isso, né? Entende? Eles consagravam um animal que alimentava ali a tribo toda, fazia ali o rezo, agradecia, né? Era uma maneira de... Só que isso era na velha energia, né? Nessa energia agora de ascensão, desde 21 de 2 de 2012,
né? O planeta está na quarta dimensão indo para a quinta. Na quinta dimensão é só amor. É só amor. É onde o cordeiro vai andar com o leão. Então não vai ter mais matança de animal para se alimentar. Então, a pessoa tem que estar consciente do seguinte, porque a transformação interior, ela é tudo. Você vai transformando interiormente, vai tirando as sombras, você vai mudando a alimentação. Faz parte do seu processo como um todo. Então, na quinta dimensão, quem for junto com o planeta Terra, porque na quinta dimensão não é um local, é um estado de ser, é um estado de consciência, né? Então, a pessoa não vai estar matando animal para se alimentar. Não vai ter isso. Porque isso é uma frequência de planeta de terceira dimensão, não é um planeta de quinta. Né? Então, porque na quinta dimensão só vai ter o amor. Então, a gente vai estar com os animais ali convivendo, em harmonia, em amor, sem um ter que matar o outro. Não vai ter necessidade disso. Então, por isso que as pessoas têm que fazer esse trabalho interno, para poder ir para a quinta dimensão. Se a pessoa continuar alimentando, né, a proteína animal, ela não vai para a quinta dimensão. Ela vai para um planeta que ainda está nessa frequência, porque não vai ser o planeta Terra. Porque o planeta Terra está na quarta e vai para a quinta, que não vai ter mais matança de animal para alimentar. Então, a pessoa, se ela quiser ir junto com a Mãe Terra para a quinta dimensão, ela tem que tirar a sujeira por debaixo do tapete para ela ter uma expansão de consciência, para ela ir para o coração e aumentar o amor. Porque quando você aumenta o amor, você olha para aquele animal ali e você só vê amor naquele animal. Porque o animal para a gente, ele traz o amor incondicional para o homem, né? Ele é um exemplo de amor incondicional. E tá ali nos mostrando o que é amor. Então a gente tem que ancorar essa energia, acessar isso, para a gente poder olhar para eles também da mesma forma. Porque o planeta nos entrega tudo. Ele nos entrega tudo. Então a gente não é preciso falar assim, se eu não comer a carne, eu vou passar mal, eu vou ficar doente. Não tem isso. A partir do momento que você saiu de uma frequência, o universo já está te entregando outro movimento. Sim, é bem legal essa metáfora que você disse de Jesus, né? Que o leão se deitará com o boi e eles viverão em harmonia. Porque isso o xamã também nos trouxe uma canalização, né? É uma grande sabedoria sobre isso, que muitas pessoas pensam o seguinte sobre a questão dos animais, né? Porque nos é mostrado pela mídia, né? E todo conhecimento que nos mostram é que é a lei da selva, né? Então o animal mata o outro, então é a natureza, e a natureza é assim, né? A gente vê, por exemplo, o leão come os outros animais, tem diversos animais que comem uns aos outros, né? E muitas vezes a maioria das pessoas diz que isso é a perfeição de Deus, que essa é a natureza. Mas, na verdade, não é assim. Né? A Escritura disse que os animais que comem um aos outros, e a natureza, por ser assim, esse modo de sobrevivência, não é porque isso está numa energia alta. Não, é porque os animais, quando encarnam, eles esquecem também. Assim como nós, os animais, quando encarnam, toda a consciência que encarna nesse planeta, elas encarnam ao véu do esquecimento. Porque aqui a gente está num planeta de véu do esquecimento, um planeta de livre-arbítrio. Então toda a consciência que aqui encarnou, desceu em um corpo para vivenciar essa experiência da matéria, ela se esquece do divino. Por quê? Tem até uma série bem legal, também recomendar para todo mundo, que se chama Revelações Cósmicas, do Corey Goode, né? Então é uma série incrível, assim, que eu posso até pro Nacico depois quiser deixar nos stories, assim, que é linda a série, assim. E tem uma pergunta que o Corey Goode, que é um trabalhador da luz também, que tem contato com os extraterrestres, tem contato com diversos seres de luz também, ele fez uma pergunta para os seres de luz, para os Blue Raven, né, que são os seres que acompanham ele, são os pássaros azuis, né, que são os mentores dele, e ele fez essa pergunta para ele. Ele falou, por que quando a gente encarna, a gente esquece de quem a gente é? Né? E aí os Blue Raven responderam para ele, vocês esquecem porque vocês são Deus, e se você se lembrar que você é Deus, você não ia vivenciar mais essa experiência, você não ia querer vivenciar essa experiência. Por isso que você tem que esquecer para você vivenciar essa experiência, porque se você lembrar de quem você é, você não viria para cá, né? Então, os animais, quando encarnam, eles esquecem também de quem são. Então, os animais, eles não matam um outro porque essa é a lei da natureza. Não, eles matam porque eles estão em sobrevivência também, porque eles esqueceram. Né? Tem um documentário
contar essa metáfora para vocês, que é bem legal também. Uma metáfora não, uma realidade. Tem um documentário no Discovery, e eu já até procurei no YouTube, mas já tiraram do ar. Parece que as forças contrárias, elas têm um controle da mídia tão grande, que quando é algo muito da luz, elas tiram tudo do ar. É um documentário de uma pantera negra, e eu lembro até hoje desse documentário. E eles estavam no Discovery, né, Discovery Channel, o canal dos animais, né, que passam a vida dos animais, e tinha essa pantera negra, e eles estavam pesquisando a vida dessa pantera, né, desde o início ao fim da vida, né, mostrando toda a trajetória dela. Chegou o momento, já na fase adulta dela, que ela estava caçando, né, caçando comida, e tinha uma macaca, que era uma orangotanga, sentado na árvore, assim, ela se aproximou assim, a orangotanga não se movimentou, porque ela pensou que a orangotanga ia fugir, não fugiu. E ela estava assim na árvore, né, olhando assim, muito parada, ela pensou que ia fugir, não fugiu, então ela foi lá e deu o bote e matou a orangotanga, né, era uma mãe. E ela matou, pegou no pescoço, mordeu, né, deu várias mordidas, comeu, colocou a carcaça do lado, e quando ela olhou tinha um filhotinho. Ela estava amamentando o filhotinho, por isso que ela não conseguiu fugir. E aí tinha um filhotinho no chão, o macaquinho ficou assim, olhando para ela, e aí ela paralisou. Ela ficou parada ali, cerca de 7 a 10 minutos, e o cara narrando assim, com a Jade, eu lembro até hoje o nome dela, a Jade, o que aconteceu com a Jade? A Jade paralisou. Ela ficou lá paralisada, assim, olhando para o filhotinho, cerca de 7 a 10 minutos, sem se mover. Ela ficou parada, observando, como se ela paralisou, né? Veio uma energia que ela paralisou, ficou olhando ali, cerca de 10 minutos. Depois, quando ela voltou a se mexer, depois de 10 minutos, o filhotinho da macaca, aqui pelo gogó assim, né? De trás, igual, pega os filhotes dela, né? Colocou assim nas costas e saiu andando com o filhote. Nessa semana toda, ela alimentou esse filhote dessa macaca, né? Ela não comeu carne, né, pastou-se 1 ou 2 semanas, ela emagreceu bastante, ela procurava comida, dava para o filhotinho do macaco, isso uma pantera negra. Ela dava comidinha para o macaco, né, alimentava ele, e chegou uma parte na 2ª semana que ela começou a comer grama. Ela tinha vários capins, assim, aqueles capins, daí ela começou a morder esse capim. E comeu vários capins, assim, até chegou uma parte que ela vomitou, e aí os narradores lá, o que está acontecendo com a Jade, etc., né, o que aconteceu com ela, etc. Depois disso, seguiu um pouquinho, ela seguiu a caminhada com o filhote ainda nas costas, depois o programa parou e não passou mais, porque eu acho que alguns especialistas, né, que acompanham, como ela tinha aquela coleira assim de GPS, né, de acompanhamento, eu acho que está acontecendo coisa estranha com ela, comendo capim, vomitando, ninguém sabe o que está acontecendo, eu acho que interviram lá, né, e aí depois tinha um documentário ainda, tinha no YouTube isso, etc. Mas o que é isso? O que aconteceu com essa pantera? E isso que eu estou dizendo para vocês está acontecendo no mundo todo, gente. Não é só ela. Mas o Discovery, a mídia não mostra isso. Mas se a gente for na savana realmente, a gente acompanhar de perto, é o que o Xamã fala, vão lá na floresta e vejam realmente o que está acontecendo. O que significa isso? Milhões e milhões de animais no mundo estão despertando também. Assim como as pessoas. Existem 8 bilhões de pessoas. Nem 1 bilhão ainda chega a ser desperto. Então, imagine, se a gente for olhar nos 8 bilhões, é muito poucas pessoas despertas no mundo, né? Mas os animais também. Então, vamos colocar aí 20 bilhões de animais que existem no mundo, estão muito poucos animais despertos também para 20 bilhões, né? Então, os animais, eles também estão despertando assim como as pessoas. Eles encarnaram aqui, eles se esqueceram, por isso que eles comem um ao outro. A gente vê muitas vezes, agora, por exemplo, com a Copa do Mundo, todo mundo viu que tem lá o país do shake, né? E aquele shake com os leões dentro da casa, e os leões mansos deitados com ele, etc. Né? E mansinho, o repórter ia lá, eu vi uma reportagem que o repórter aqui brasileiro foi na casa de um shake lá e tinha um leão, ele passou na mão no leão, e o leão mansinho lá na casa dele, etc. Então, o que significa isso? Os animais, o leão está na savana comendo os outros animais porque é aquilo que ele acredita, é aquilo que ele tem. A sobrevivência, assim como as pessoas que estão na cidade também vivendo uma vida pela sobrevivência. O leão se esqueceu. Ouvindo, eu só vou entrar aí, só para mim não perder o raciocínio aqui, mas assim, você vê que os animais, eles são os felinos de Sírios. Eles vieram de Sírios para cá. E Sírios é um planeta que está numa dimensão mais elevada do que a Terra. Lá eles vivem em comunhão uns com os outros. Eles não matam uns aos outros. Eles não se alimentam da proteína animal. Eles vivem ali em harmonia, em amor, uns com os outros. E vieram fractais deles aqui para viver essa experiência como animais. Então,
Quando entra para essa dimensão aqui do planeta, a terceira dimensão, né, quando chega aqui na terceira dimensão, sim, é uma dimensão pesada, o campo é denso, e você esquece quem você é em essência, para viver essa experiência aqui. E aí, o que é a ascensão? É quando você está aqui, você eleva a sua consciência, e você não vai mais se alimentar de animal, não vai precisar de matar. É isso. Então, essa experiência que é isso, é para você vir para a terceira dimensão e acessar a quinta, estando aqui, em corpo físico. E aí, isso é a ascensão, isso é a iluminação, é a sua autotransformação. Então, o que está acontecendo aqui no planeta Terra, isso é uma experiência que nunca aconteceu em planeta nenhum da galáxia nossa. A gente vai passar da terceira para a quinta dimensão, estando no corpo físico, sem precisar de desencarnar, sem precisar de ver a morte física. E outra coisa, quando a Mãe Terra saiu da terceira dimensão, está na quarta, está indo para a quinta, tudo que está na superfície do planeta e na intraterra também está se elevando. Então é por isso, como você disse, que os animais também estão elevando a consciência. Então é um conjunto todo. Então, por exemplo, nós estamos nos finais dos tempos. Em outras eras, houve cataclismo, mas agora não vai ter cataclismo. O planeta Terra não vai ser destruído novamente, não vai ser. Então nós vamos passar para a quinta dimensão no corpo físico, estando aqui. Não vai precisar de morte física. E aí tudo que está na superfície do planeta também vai também ascensionar. Os animais, os vegetais, vão aparecer novos animais, vão aparecer novos vegetais, novos minerais. Por exemplo, os unicórnios não foram extintos, eles estão na intraterra, porque se eles estiverem aqui, eles vão caçar e matá-los. Então eles foram para a intraterra. Quando elevar a consciência da humanidade, eles vão voltar para a superfície. Não só os unicórnios, mas como vários animais. Que as pessoas falam assim, esses animais extinguiram, não extinguiram. Eles foram para uma outra dimensão, eles foram para a intraterra, que lá é quinta dimensão. Porque se eles ficassem aqui na superfície, eles iam ser caçados e mortos. Então, recentemente, né, o Gabriel, a Neva, ela canalizou um ser, um elfo de Telos, né, que viveu na Irlanda há séculos atrás, ele vivia lá com a família dele, e eles eram caçados. Eles eram caçados. E aí, ele fugindo, então muitos foram mortos. Agora, ele não, ele passou para uma dimensão maior sem desencarnar. Ele entrou em uma caverna, fugindo dos caçadores, e teve um encantamento. Ele sofreu uma tontura, depois ele já estava numa terra interna, numa outra dimensão. Então, esse encantamento é o que a gente está passando. Os nossos corpos físicos estão passando da base de carbono para a base cristalina. Então, a alimentação nossa vai mudar automaticamente, a partir do momento que a gente está mudando para a base cristalina, que são a luz de fótons que está entrando nesse planeta. Então, essa luz que está entrando, essa energia toda que está entrando, está mexendo com tudo, tanto individualmente como coletivamente. Então, tudo vai ter que vir para fora, toda a verdade, tanto pessoal como coletiva. Então, está tendo uma transformação da humanidade, dos animais, das plantas, né, dos vegetais, dos minerais, de tudo. É um contexto. Entende? Então, eu só falei isso porque tem algumas pessoas aí que estão questionando, né, algumas coisas, então estou dando uma geral para elas entenderem todo esse movimento, né, que é um movimento automático. Né? Então, se a pessoa ainda alimenta de proteína animal, não tem importância. Mas vai chegar em um momento que ela mesma vai sentir ali uma mudança. Isso vai ser automático, isso. Então, não quer dizer que todo mundo vai acontecer ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, a iluminação ela é individual. Quer dizer, o projeto Terra, que a gente está falando aqui, a Ascensão da Humanidade, é um plano, é o plano maior. Só que não é todo mundo ao mesmo tempo. É na mesma época. Né? Então, é só para dar uma geral para a pessoa compreender isso. Tá? Que esse processo
não é um processo assim de vida ou de morte. Não é isso. Né? Que se eu não conseguir, não vou ficar, não é isso. É um trabalho interior, a pessoa tem que ir para o coração ali fazendo esse trabalho. E muitos estão buscando o autoconhecimento. Né? Todas as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live estão em busca disso. Né? E muitas pessoas estão assim, querem seguir o coração mesmo. Isso é o caminho da iluminação e ascensão. Sim, estou pensando aqui agora, me veio outro filme na mente, quando você falou dos unicórnios serem caçados, né? Se os elfos tivessem aqui, eles iam ser caçados. O pessoal foi lá no planeta do Avatar caçar os avatares. Imagina se ele estivesse aqui no nosso planeta, né? Ele fez um filme, teve um filme de Avatar, e o mano saiu do planeta dele, foi lá no outro planeta caçar os seres lá no outro planeta e conseguiram ir caçar o Avatar lá no planeta do Avatar. Imagina se estivesse aqui na Terra, né? Então, exatamente. Então é uma energia forte, né? Olha, eu estou vendo a pergunta aqui da Solaris, que ela escreveu que estava no IG aqui, a Pantera e um bebê. Manda para mim, Solaris, porque faz tempo, eu nunca mais procurei isso, mas nunca achei assim. Talvez possa ser essa matéria que eu falei. Ela falou que tem uma foto no IG de uma pantera e um primata bebê. Manda para mim se você encontrar, né? Olha, aqui tem uma pergunta da Aline também. Se não formos lembrados como podemos ser de alguma forma punidos, eu não conheço uma pessoa muito ajuda o próximo que come mais animais. Ninguém é punido, não existe a punição. Tá, Aline? Não é sobre ser punido, não é sobre certo ou errado, não é sobre julgamento algum. Né? É só sobre lembrança. Se você não lembrou, não tem problema. Por quê? Porque se você não lembrou ainda, é porque sua alma ela está vivenciando a experiência ainda. Então tá certo. Por isso que é muito profundo, assim, a gente, por exemplo, nessa live, é muito legal, assim, ser humano e falar, assim, numa live abertamente, porque o que o humano mais tem é a interpretação, né? Então, por exemplo, a fala, eu gosto de dizer que a fala dessa maneira, quando não é individual para uma pessoa, por exemplo, eu gosto, por que eu amo fazer o trabalho de leitura kármica? Porque eu estou falando para aquela pessoa, mentores da pessoa estão aqui do meu lado, e eu estou falando para aquela pessoa o que ela precisa ouvir e o que é para ela. Então é algo individual só para ela. Quando a gente fala, muitas vezes, para o todo, né? Quando a gente começa a verbalizar para o todo, é como se corre também a energia de interpretação. Então cada pessoa pode interpretar de um jeito. Né? Então quem não come animal não vai para a quinta dimensão, não concordo, então é errado, então é certo, né? Então, e eu gosto, a fala, muitas vezes, ela está ainda na terceira dimensão, porque quando a gente ir para a quinta dimensão também, a gente não vai mais se comunicar falando, a gente vai se comunicar telepaticamente, né? Então tem toda essa energia também quando a gente fala. A Aline escreveu aqui, vocês acham que só quem não estão se alimentando mais de animais e que estão em expansão de evolução e conhecimento, não concordo. Então não seria isso ali. Tem, por exemplo, pode ter uma pessoa que se alimenta de animal e ter uma expansão incrível também, ter um conhecimento assim incrível também, muito forte também, né? Então a gente tem essa sintonia também, né? Acho que a minha ali está bagunçando. Então tem essa sintonia também, né? Então não é só essa energia. Sim. O Vini, ele saiu, desligou aí, né? Talvez foi o filho dele lá, que estava com ele lá, mas a gente vai continuar aqui, tá bom, gente? Ele volta aí, vou ver se eu chamo ele de novo aqui. Eu vou comentar a Ana Maria, tá? Ana Maria está no Facebook aqui, ela é de Portugal, tá acompanhando a gente, gratidão, Ana Maria, por estar aqui, tá? Ela está comentando aqui, neste mundo, né, dominado pela Matrix, né, poucas pessoas têm feito exatamente o que gostariam, né? Mas como dizem os mestres, podemos considerar o nosso trabalho como uma meditação para o divino, né? É isso, né, gente? Aqui é maravilhoso essa experiência, né? Essa experiência, ela é muito linda. Além de você esquecer quem você é, né, que você o próprio Deus encarnado vivendo experiência humana quando vem para cá, aqui no planeta tem uma série de distrações. Tem uma série de distrações. Aliás, se você for olhar, é só distração que tem aqui, o tempo todo. Então você não sabe quem é, o que você está fazendo aqui, de onde você veio, o que é isso daqui, para onde a gente vai. E chega aqui é distração, o tempo todo. E, com tudo
tudo isso, a gente tem que fazer o nosso caminho de volta para casa, né? Então, o caminho de volta para casa é voltar para a sua essência divina, estando encarnado aqui. Então, por isso que essa experiência aqui, gente, ela é maravilhosa. E muitos gostam de vir para cá. E outros não tiveram a coragem de vir para cá. Porque com medo de se perderem. Porque muitos se perdem aqui. Muitos se perdem, né? E é envolvido por essa energia que tem aqui, de distração e de todas essas coisas que é a Matrix, né? De você estar ali dentro, de você não viver a sua essência divina, você vive aqui na ilusão do materialismo, do julgamento, da crítica, da corrupção, da mentira e do engano, do engodo, tudo se envolve nessa energia. E aí você passa vidas e vidas assim, né? E às vezes a pessoa vai para o astral e está desse jeito também, e se perde, e assim vai, e fica milênios. Então, é por isso que agora chegou um momento maravilhoso da gente voltar para a nossa essência, voltar para o que a gente é, sabe? Então, eu vou tentar aqui chamar o Vinícius de novo, tá? Aconteceu alguma coisa lá? Já chamei ele aqui. Oi, Vini, de volta aí? Voltei aqui. Vendo uma arminha ali que bagunçou, machucou a Camila ali, Camila gritou, foi na vez, dar uma olhadinha lá. Tá bom, eu imaginei que era alguma coisa assim. Então, Vini, eu tava falando aqui nesse tempinho que você estava aí, assim, porque eu li um comentário da Ana Maria, aqui de Portugal, ela está em Portugal acompanhando aqui a gente, ela falou que pelas coisas da Matrix, você acaba não fazendo o que você teria que fazer, vamos dizer assim, como essência, né? Mas eu estava falando aqui que essa experiência aqui é para isso mesmo. Então, a gente chega aqui, não sabe, é colocado o véu, você não sabe quem você é, de onde você veio, o que está fazendo aqui, para onde você vai. E, além disso, tem as distrações que o planeta traz. É só distração. Então, você envolve na Matrix, e aí o maravilhoso é isso. Você, em toda essa energia, você voltar para a sua essência, ser quem você é. Então, por isso que essa experiência aqui é maravilhosa, que quando a gente atinge esse estágio, e que muitos estão atingindo agora, você é um ser que você está pronto para ir para qualquer lugar da galáxia, em outras galáxias, em qualquer mundo de dimensões mais baixas, que você nunca vai esquecer de quem você realmente é, por essa experiência aqui. Então, isso aqui é um treinamento para a gente poder ser mentores, para a gente poder fazer um trabalho com outras pessoas que vão passar por essa experiência ainda. Uma vez o pai João brincou assim comigo, meu filho, você já causa uma destruição aí, né, nesse planeta. Você já causou destruição aí? Todo mundo aqui já causou uma destruição. Tem ninguém aqui que nunca causou, né, a destruição. Já causou alguma destruiçãozinha, meu filho? Causei. Aí ele fala, imagina, meu filho, você quer entrar numa nave, né? Opa, João, o que eu mais quero conhecer o universo, quero viajar. Você quer entrar numa nave, então. Imagine, com essa consciência, você causou uma destruição, você vai entrar numa nave. E aí, entrando numa nave, imagine se você aperta um botão errado lá nessa nave, meu filho, destrói 10 planetas de uma vez só. Então, se você já causa uma destruição aí, imagina a destruição que você vai causar dentro de uma nave. Não pode ainda. Por isso que você não está lá, porque isso é como você falou também, a gente está aqui em treinamento, está evoluindo a nossa máquina física, o nosso eu, o nosso céu físico, para evoluir no eu, Vinícius Gabriel, para mim poder entrar na nave como Vinícius Gabriel. Né? Então, é essa sintonia que a gente está fazendo aqui. Para eu continuar a explicação, né, que o pessoal está pedindo, eu vou continuar a explicação também com o que o Xamã falou. Né? Eu fiz uma leitura clássica, mas eu já contei isso em algumas lives também, não sei se faz tempo, não me lembro, mas eu vou contar depois, de novo. Teve uma xamã de uma aldeia, né, lá na Amazônia, era da aldeia Uniquim, ela tinha o pajé, né, e tinha um cacique, o xamã da aldeia, ela era filha do xamã, né? A mãe dela era a esposa do xamã, né, da aldeia, e ela era filha dele. E ela também, né? Assim como uma pajé, né? Ajudava na aldeia e tudo. E lá tem muitos que já tem celular, né? Então já tem bastante coisa lá na aldeia. Não é uma aldeia totalmente primitiva, vamos dizer assim.
Mas aí ela lá com o celular, parece que ela estava no Instagram, assim, vendo o Instagram, e de repente apareceu o meu post para ela, né, da leitura kármica. Ela olhou, entrou em contato comigo e falou, nossa, eu olhei seu post aqui da leitura kármica, você responde todas as perguntas, né, você vai conectar com meus mentores, vai responder. Eu falei sim. Ela sentiu o chamado, eu vi sobre a Arcturiano, sentiu o chamado de fazer, quanto é? Aí eu passei o valor para ela, ela falou, tá bom, então na quarta-feira eu vou lá na lotérica aqui, eu saio da aldeia, vou lá na lotérica, eu deposito para você e vou fazer com você. Eu falei, nossa, ela tá na aldeia, não sei se ela vai fazer mesmo, né? Será mesmo que ela vai fazer? Aí na quarta-feira ela mandou uma mensagem aqui, Vinícius, depósito, vamos marcar, etc. Eu falei, nossa, vamos marcar, vai ser maravilhoso. A gente marcou o dia, né? E aí começamos a leitura kármica. A primeira pergunta que ela me fez na leitura kármica, ela falou assim, Vinícius, eu fiz essa leitura kármica porque eu queria saber por que o meu povo sofre tanto. Meu povo, meu povo é sofrido, agora os fazendeiros nos atacando, né, porque tem bastante fazendeiro lá entrando em guerra com o povo dela pelas terras, né, o governo não faz nada, né, os indígenas estão apanhando bastante, vamos dizer assim, né, perdendo muitas coisas, os fazendeiros, né, tem muitas aldeias que passaram por essa situação. Ela então queria saber por que meu povo sofre tanto, né, por que vem tão sofrido. A gente começou a entrar na caixa. Eu falei, então, o seu povo, ele sofre porque ele já fez sofrer também. Ela, como assim? Eu falei, se você voltar um pouquinho no passado do seu povo, você vai ver que os indígenas, quando encontravam outros indígenas, quando encontravam outra tribo, era peia, né? Era a guerra dos dois. O indígena encontrava outro ali, era matança, né? Porque aí era terra, território, etc, etc. Aí eu deixei isso, né? Então, o seu povo, ele já destruiu bastante também. É uma caça do seu povo, ancestralidade. E o seu povo, ele caça animais, né? Ele mata animais. Ele falou, não, a gente caça sim, a gente mata os animais, mas a gente mata com muito respeito, né? A gente faz oração depois que ele morre, etc. E aí, quando ela falou isso, chegou o xamã dela do meu lado, né? Me falou, e eu até falei pro xamã, posso dizer isso a ela? Parece até pesado, né? O xamã, não pode dizer. Eu, Vinícius Gabriel, não diria, né? Mas como o xamã falou, não pode falar. Eu falei, falar isso? Ele falou, não pode falar, ela tem que compreender isso. Mais com respeito, ela falou, a gente mata, faz oração, né, pede perdão e tudo. Aí eu falei, o que o xamã me perguntou, né? Eu falei, você tem filhos? Isso, o xamã que falou para falar para ela, você tem filhos? Ela falou, nossa, filhos muito lindos, né? Aí eu falei, então, eu vou pegar vocês, vou matar eles, fazer um ritual, mas quando eu matar eles eu vou fazer uma oração, vou orar, vou agradecer, né, na gratidão. Então a gente vai ter toda, vou usar os seus filhos para fazer um ritual, vou matar ele, a gente vai fazer oração. Nossa, Vinícius, então, é a mesma sintonia. O animal na gratidão, porque ele com a natureza, com os animais. Então, assim, quando eu falei isso, e como era um tem um trigo. Vinícius, o seu áudio tá picando, tá? Vamos ver. Tá melhor Vinícius, o seu áudio tá picando. Se você puder repetir esse trecho aí. Vamos ver. Onde você parou? Quando você estava falando do filho dela. Aí começou a picar o áudio. Deixa eu ir ali mais para perto da porta, que eu acho que vai melhorar. Sentar aqui, que eu fico mais próximo também do muro. Então, voltando, quando eu estava falando do filho dela, né? E aí, o xamã falou para mim falar isso para ela, né? Eu falei, eu tenho 3 filhos muito lindos. Eu falei, então eu vou pegar os seus 3 filhos, vou matar ele para fazer um ritual, né? Mas quando eu matar os seus 3 filhos, eu vou orar, eu vou agradecer, né? Vou fazer toda a sintonia com ele. Eu vou agradecer pela morte, vou orar, vou pedir perdão e tudo. E aí, quando eu falei isso para ela, como foi o mentor dela, pediu eu falar isso para ela, ela deu um clique, assim, bateu uma consciência. Ela falou, nossa, Vinícius, eu tô percebendo agora muitas coisas. E aí eu falei, o quê? Realmente, não tem motivo eu matar um animal, pedir perdão, agradecer. O animal morreu, sofreu. Ninguém quer ser morto para servir a alguém. Ninguém quer ser morto para servir alguém. É dor, é sofrimento. Você não vai morrer porque não, eu vou morrer para servir ele, né? Mesmo assim, um animal. Nenhum animal quer ser morto para servir alguém, para você comer. E aí eu falei essa mesma sintonia, né? Com o filho dela. Ela percebeu, ela falou, nossa, é errado mesmo matar os animais, né? Eles são vivos, seres vivos. E a aldeia dela, por exemplo, muitas vezes caçam os animais e deixam eles nas aulas de semana, né? Trancados, porque vão usar eles para fazer os rituais, né? Para fazer as coisas lá. Então, imagina essa sintonia, o animal fica na jaula de preso uma semana, aterrorizando, né? Deixa lá, a minha aqui tá perto. Então, muitas vezes ele fica lá uma semana
naquela sintonia ali na jaula, com medo, né, escravizado, muitas vezes. Né? E quando eu contei tudo isso para ela, ela começou a perceber. Aí eu falei, aí o xamã falou, é a mesma sintonia, quem caça será caçado. O que está acontecendo com o seu povo? Nossa, meu povo está sendo caçado. Então o seu povo está sendo caçado porque o seu povo caça também. Então é aquela energia que a gente falou lá do começo da live. Não é sobre o certo ou errado, gente. Não é sobre ser certo ou errado. É sobre o que a gente faz, a gente vai receber. Não tem julgamento algum. Quem faz algo tem uma consciência mais alta, ou quem não faz não tem. Não é sobre isso. É só sobre o que vai e volta. E aí eu perguntei para ela também. Aí ela falou, nossa, eu estou começando a perceber. Mas ninguém... eu já estou um pouquinho vegetariana, ela falando dela mesma. Já estou um pouquinho vegetariana. Tem semanas aqui que todo mundo só come fruta, porque não consegue caçar. Né? Então, como está tendo todo esse desmatamento, tem algumas semanas que eles saem para caçar e não conseguem caça, porque não tem mais tanta coisa como antes, né, nos territórios que eles vão caçar. Então, Vinícius, tem 10 dias aqui que, às vezes, todo mundo só come fruta na aldeia porque não conseguiram caçar. E aí eu brinquei com ela, então, e todo mundo não sobrevive muito bem? Sobrevive, ninguém fica fraco nem nada, o pessoal fica até melhor, né? Fica até mais vivo para a vida, etc. Eu falei, então. Aí falou, nossa, mas ninguém aqui vai acreditar se eu falar isso, que eles podem viver só de frutas e de folhas, etc. Ninguém vai acreditar, porque a carne já é uma crença muito forte. Né? Então, muitas vezes, eles vivendo lá 10, 20 dias vezes sem carne, sem conseguir caçar, eles nem se percebem que, nossa, eu estou muito bem sem comer carne. E aí fica naquela sobrevivência para conseguir a carne, nem se percebe que eles já estão bem, que é uma crença que eles têm. Ela falou, nossa, meu povo ele não vai acreditar nisso, ainda tem uma crença muito forte. Então a crença da carne, a gente tem, ela foi passada da humanidade pelos reptilianos, né? Não lá atrás, que infiltraram a carne na humanidade. Mas no período de Lemúria, ascensa, quando Lemúria, Atlântida, né, e outras civilizações que tiveram ascensa no planeta, não se alimentavam de animal. Né? Então isso é uma expansão de consciência. Cada vez que a gente vai expandindo nossa consciência, a gente vai chegar no momento, por exemplo, de eu falar assim para vocês. Gente, existe um animal que é uma consciência, um ser vivo. Você acha, se você sentir isso lá no fundo do seu coração, fechar o olho e sentir, eu falar, gente, você matar um animal que é um ser vivo, que é um irmão, é uma consciência, você matar essa consciência, a consciência vai sofrer, né? E comer ainda esse animal, se sentir no fundo do coração, você acha que isso é certo? Você acha que Deus faria isso? Deus é amor incondicional. Deus não existe sofrimento algum. Não tem como, não, eu vou orar no animal. Não tem como você matar um animal e não existir um sofrimento ali. No amor incondicional não existe sofrimento algum. Então a gente pensar desse ponto. Qualquer ação que a gente faça que cause algum sofrimento, isso não está na quinta dimensão. E a quinta dimensão é amor absoluto, não existe sofrimento algum. Né? E aí a gente parte da crença, não, mas é necessário comer carne, é preciso, etc, etc. Aí eu sempre falo, gente, assista um documentário no Netflix, eu posso até deixar aqui nos stories para você, é um documentário dos homens mais fortes do mundo. Inclusive, o homem mais forte do mundo, ele é vegano. Não sei se você sabia. O homem mais forte do mundo, ele é vegano. O homem que levanta o maior peso, né, o homem mais forte mesmo, de músculo, de crossfit, de todas essas aparências, assim, ele é vegano. Né? E nesse documentário mostra diversos atores, né, e essas pessoas de academias, né, de músculo, fisiculturistas, né? Então, muitos deles, milhares veganos, né? Então, quebrando totalmente essa crença que vegano não consegue ganhar massa, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então, isso são crenças que foram passadas a nós desde lá de trás do planeta, né? Que a gente não... se eu não comer carne, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. A gente vai fazer uma atualização, né? Eu, como nutricionista, falo bastante isso. Então, não é que, quem come carne, então não vai evoluir, etc. Vai evoluir, mas dificulta também bastante. Por quê? O seu aparelho físico é como se, imagine, tiver um computador, nosso aparelho físico é o nosso computador. Imagine tiver um vírus no nosso computador. Vai impedir do download de se acelerar, né? Então, cada vez que você vai se utilizando, e você vai tendo as experiências, por exemplo, eu gosto muito de dizer da medicina ayahuasca. A maioria das pessoas que tomam da medicina ayahuasca, ela tem uma expansão a olhar e fala, nossa, eu não vou mais matar os animais. Então a natureza é tão forte que ela fala assim, eu não vou mais matar
animais. Então é um sentir no coração muito forte sobre isso também. Ô, Vini, só para entrar aí nisso que você está falando, é porque assim, que a questão não é só matar o animal, é assim, porque o animal, antes de ser morto, o animal ele é morto-vivo, né? Ele é morto-vivo. Ele sente ali que ele vai ser morto. Então, quando uma pessoa vai no curral ali para pegar uma vaca ali, eles começam a correr desesperadamente para um lado e para o outro, porque eles estão percebendo ali que eles vão pegar alguém ali para matar. Então, o animal está vivo, tem aquela percepção e começa a ter ali sofrimento, angústia, dor, medo, então, sabendo que ele vai ser morto. Imagina você, sabendo que está vindo uma pessoa ali para te matar, você sente isso tudo. E o animal, ele é morto-vivo, ele é morto-vivo. Então, toda essa energia que ele está sentindo ali, toda essa adrenalina, fica impregnado na carne dele. Todos os animais aqui no planeta são mortos-vivos, são judiados. Então, toda a energia, aquela adrenalina, todo sofrimento, dor, medo, angústia, tudo isso fica impregnado na carne. E aí, quando a gente alimenta dessa carne, isso vai para o seu campo. Então, isso dificulta o seu caminho, dificulta você abrir, a você acessar a sua eu divino, você expandir a consciência. Não só a carne, mas isso é feito em vários produtos, né? Quando você usa protetor solar, você passa, você fecha o seu campo todo. E tem outros produtos também, que o planeta é assim. Eles não querem que a nossa luz seja, vamos dizer assim, nos ilumine. Então, tudo é feito para isso. E nós temos que estar conscientes, né? Para esses detalhes. São pequenos, grandes detalhes que fazem a diferença na nossa consciência. Então, se você está consciente que, se você pegar uma carcaça de animal para alimentar, sabendo que ali tem toda essa adrenalina de dor, medo, sofrimento, angústia, depressão, tudo, e que aquilo tudo ali vai vir para o seu campo, aí você fala assim, o que você quer? Então, aí isso te dá mais força, né, para você buscar um outro caminho, né? Isso te dá mais consciência, mais força, e fala assim, poxa vida, eu posso me alimentar de uma outra forma. Né? E eu estou falando isso, gente, é por experiência própria. Né? Quando eu comecei a sentir mais amor mesmo pelos animais e por mim mesmo, e vendo que tem aquele sofrimento todo, o universo foi me mostrando outros tipos de alimentos. Então, se você está bem intencionado, você está buscando você ali, então a gente não está jogado ao léu. Então, outras coisas vão surgindo na nossa vida. Surgem pessoas para te ensinar um outro tipo de alimento, surgem receitas, surgem tudo. O universo te traz um monte de coisa. Né? E aos pouquinhos vai fazendo a transição. Você tem que respeitar o seu corpo. Né? Não é para você parar de uma vez que aí você vai sentir fome, fraqueza, não é assim. Né? Você, por exemplo, para com a carne vermelha, depois você fica na carne branca, depois você fica um tempo ali, se sentiu bem, fica no peixe aos pouquinhos, né? Fica no ovo, aí você vai assim, fazendo essa mudança. E aí, aos pouquinhos, você vai assim, fazendo essa mudança, o seu corpo vai acostumando com um novo tipo de alimento, você vai perceber uma melhora no seu campo, você vai estar mais leve, sabe? É um processo isso, né? É um processo. Então, é tudo fazer com respeito a gente mesmo, né? Então, não é aqui julgando ninguém, tá tudo certo. Eu já tive do outro lado também, todos que hoje não comem carne, já comeram também. Então, a gente tem que viver as experiências para depois a gente não julgar o outro, porque eu tive assim também. Isso faz parte do processo nosso. E muitos estão passando por esse processo, vão passar em dificuldade mesmo. Eu emagreci, né? Eu me olhava no espelho assim e falava assim, cruz credo. Mas o corpo nosso é maravilhoso, depois ele vai se adaptando. O corpo vai se adaptando, ele vai ganhando nova forma. Né?
órgãos internos vão modificando, eles vão diminuindo o tamanho e tudo, seu corpo vai mudando todo. É maravilhoso isso. Vou chamar o Vinícius de novo aqui, né? Caiu de novo lá. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu achar ele aqui. Vamos ver se ele... Tá aqui. Vou convidar ele de novo para a gente continuar. Já convidei, vamos ver. Então, gente, esse processo de ascensão, né, da humanidade e do planeta, a gente passa por esses processos todos. Além do trabalho interior, tem a alimentação. Então, você muda a alimentação, você muda o tipo de música que você gosta, você muda o tipo de local que você sai, a bebida que você bebe, você muda a sua maneira de vestir, você muda a sua maneira do cabelo, você muda tudo, a gente vai mudando todo, é um todo. Não tem como você elevar a frequência em um aspecto e em outro aspecto você está aqui, não tem como, a gente vai subindo como um todo assim, ó. Tudo é indivisível, não tem como. Você está buscando o autoconhecimento, você está buscando a sua elevação espiritual, e você está em outro aspecto lá, criticando, julgando, comparando, gritando, brigando, não tem como. Tem como. Deixa eu vi de novo aqui o Vinícius, que eu chamei ele de novo e não deu certo. Convidar. Fiz o convite para ele aqui, vamos ver se dá certo ele voltar. Vamos ver se ele volta, se está dando certo. Acho que é problema de sinal que ele está lá. Mas o que a gente falou aqui, gente, é o que vai chegar na vida de todo mundo, né? Porque o planeta está em elevação. O planeta Terra, ele vai para a quinta dimensão, independente da humanidade. Então, ele já está na quarta, e ele vai para a quinta. Então, quem não expandir a consciência, quem não chegar em um local de quinta dimensão, não vai ficar no planeta Terra. Claro que esse processo não é de um dia para o outro, esse processo ele é demorado, né? Eu não gosto de falar em tempo, né? Eu não gosto de falar em tempo, porque tempo é uma coisa que depende muito da humanidade, né? É o que a humanidade vibra, né? É tudo que a humanidade emana. Então, o tempo é uma coisa que depende do que está sendo emanado, depende de cada um, o processo de cada um, né? Então, uns falam que esse processo de transição planetária ainda dura 150 dos 200 anos, né? E outros falam que esse processo aí, até a Terra está toda numa energia, num movimento de quinta dimensão, vai durar aí 400, 500 anos, né? Mas a gente não pode se basear nisso. A gente tem que ir no nosso processo, tá, gente? A gente tem que ir no nosso caminho. A gente tem que ir no nosso caminho. Porque o tempo, ele é nosso. E nós estamos indo para um movimento que o tempo vai acabar. Não sei se vocês estão sabendo, né? O dia não tem mais 24 horas. O dia tinha 16 horas. E agora o dia vai ter 14 horas e 12 minutos. É porque a Terra está girando cada vez mais rápido. E aí o dia, ele diminui. Então, às vezes, você fala assim, nossa, já acabou o dia. Nossa, não deu tempo de fazer nada. É isso. Então, está acontecendo o protocolo desse tempo. Isso aí é um trabalho dos arcturianos. E isso vai acontecendo aos pouquinhos, para a gente não sentir essa mudança. Senão, os nossos corpos não conseguem passar por essa mudança. Então, esse processo é lento. Então, o dia hoje não tem mais 24 horas. Já começou com 14 horas e 12 minutos recentemente. Agora é isso. E só vai diminuindo até a gente viver no agora. Não vai ter mais o amanhã, não vai ter mais o ontem, vai ter o agora, né?
Porque o ideal é a gente viver no agora. Tudo que a gente for fazer é no agora. Então, vamos dizer que você sentiu de fazer algo. Faça agora. Não deixa para fazer amanhã. A coisa mais certa que tem é isso. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora. Porque você aproveita a energia. Então, você sentiu de fazer algo. Você está com aquele movimento, aquela energia veio. Faz. Porque o melhor resultado vai ser ali, quando você sentiu. Se você deixar para fazer depois, o movimento não é o mesmo. A energia não é a mesma. Já perdeu a energia inicial, já perdeu aquele movimento, já perdeu aquele insight que você teve. Então é muito importante isso. Pensou numa coisa, sentiu ali, faz. Não deixa para depois. Ali a gente vai estar vivendo no agora. E tudo no agora é o que é. Não existe o depois, não existe o antes, existe o agora. Né? Essa questão de tempo é terceira dimensão. E nós já estamos na quarta, a Terra está na quarta. É claro que as pessoas, nem todas estão na quarta, e nem todas estão na quinta. Tem umas na terceira, umas na quarta, outras na quinta, outras na sexta, outras até na sétima. Só que durante o dia, como o campo do planeta ainda é um campo denso, você vai fazendo esse movimento. Ó. Você está na terceira, quarta, quinta, desce de novo, você gritou, você brigou, você foi para a terceira, você julgou, você discutiu, você está na terceira. Aí você está mais tranquilo e tal, você está na quarta. Aí você está no amor, está na paz, está vibrando isso, né? Está na compaixão, está na gratidão, está na aceitação, aí você já está na quinta. Então aí a gente vai percebendo isso. Aí acontece algo externo, aquilo ali te incomodou, você baixa a sua frequência. Então a gente está nessa dança aí, tá, gente? A gente está nessa dança. O ideal é sustentar uma frequência elevada. Qualquer frequência elevada. Aceitação. É aceitar tudo que acontece na sua vida. Você é que atraiu isso. O que você fez, retornou. Então aquilo ali não existe culpado. E nem você é vítima. Existe você se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida. Isso é aceitação. Se aconteceu comigo, é porque eu atraí. E se eu fiz... Primeiro a gente faz, depois a gente recebe. É assim. Então, se você aconteceu algo com você, primeiro você fez. Primeiro você emanou aquilo. Você vibrou aquilo. Você emanou, você vibrou, você sentiu, recebeu de volta. Então, é aceitar que tudo que está na nossa vida é responsabilidade nossa. Não é culpa de ninguém, eu não sou vítima. Esse é o primeiro ponto. Aí você já está iluminando. Segundo, colocar amor naquela experiência. Foi maravilhosa. Teve um aprendizado, ali eu aprendi. Então, eu não vou fazer mais daquela maneira, eu vou me comportar, vou fazer de uma outra forma. A minha atitude vai ser outra. Então, teve aprendizado. E aí, a gratidão. Então, gratidão àquela situação, aquele ser que foi um espelho para me mostrar algo que tem que ser curado em mim. Então, é isso. Então, você está nas frequências elevadas. E aí você fecha um ciclo e vai para o próximo. E vai para o próximo. E é assim. Aí a gente está no caminho da iluminação e ascensão. Até você chegar em um estado elevado, de quinta dimensão. E aí, um preto velho, né? Ele falou uma coisa que isso está em mim e é maravilhoso isso. Tá? O teu comportamento aflora o seu discernimento. É Pai João de Aruanda. O teu comportamento aflora o seu discernimento. Então, às vezes, as pessoas falam assim, como é que eu acesso, né? Como é que eu vou canalizar? Como é que eu vou intuir uma coisa? Né? Como é que eu consigo acessar o acástico? Como é que eu consigo estar consciente nas viagens astrais? Como é que eu consigo acessar as vidas paralelas? É tudo isso. Como é que está o seu comportamento? Não adianta. Você não vai acessar essas frequências elevadas se você ainda está com um comportamento de julgamento, de crítica, de comparação, né, de discussão. Né? Então, o seu comportamento aflora o seu discernimento. Então, é a gente ir para o nosso coração e cessar os julgamentos para conosco e para tudo ao nosso redor. E está só no
amor, na compaixão, ver que aquele ser está fazendo o melhor que ele pode, senão ele faria diferente. É isso, gente. Tá? É isso. Então, a ascensão da humanidade e do planeta é o nosso processo interior. É tudo a ver conosco. Não é o outro. Não é o planeta, é a gente. A ascensão, ela é pessoal. O caminho é individual, então tudo é conosco. Então a gente tem que buscar a nós mesmos. É esquecer do outro, da vida do outro. O outro tem mentor, ele tem anjo da guarda, ele tem guia, ele tem família espiritual, ele tem plano de alma. Então o outro não está jogado ao léu, não precisa ficar preocupado com o outro. Nós não viemos aqui, nós não encaramos aqui para ficar preocupado com a vida do outro. Nós temos que preocupar, nós temos que nos ater na nossa vida, na nossa energia. A gente não consegue entrar na energia do outro. É perda de tempo tentar mudar o outro. Se é difícil a gente mudar a gente mesmo, como é que você vai conseguir mudar o outro? Não muda. Não muda, a gente não muda ninguém. A única maneira de você mudar o outro, sabe qual que é? É mudar a maneira de vê-lo. Como um ser de luz maravilhoso, que está fazendo o melhor que ele pode, que está passando por o que ele tem que passar. Então você vê o ser como um ser corajoso e honrar aquele ser pelo caminho dele, por tudo que ele está passando ali. É isso. Isso que é maravilhoso. Você olhar com esses olhos, isso é compaixão. Compaixão é diferente de dó. Dó é de frequência baixa. A gente tem que ter compaixão. É elevar aquele ser. E agradecer. Colocar amor. Aceitar. Tudo que está em nossa volta, todos que estão à nossa volta, é para mostrar coisas que a gente tem que melhorar em nós mesmos. O que você vê no outro está em você. Se não tivesse em você, você não viria no outro. Então é isso, gente. É buscar a gente mesmo. Esse é o grande reencontro. Nós não precisamos de ninguém e nem de nada para a gente se iluminar e acessar. A gente precisa da gente mesmo. É amor próprio. Amor próprio não é egoísmo. Primeiro lugar somos nós. É a gente. E aí você vai encontrar pessoas que estão buscando ele também em primeiro lugar e a dança acontece. E a maneira de a gente mudar o outro é com o nosso exemplo. Não é interferindo na vida alheia. É com o nosso exemplo. Então a ascensão é isso. A ascensão é um processo interno. É buscar você mesmo. Então seja a mudança que você quer ver no mundo. É isso. Esse é o processo. Se você quer ver paz no mundo, seja paz em você. Se você quer ver amor no mundo, seja um amor em você. Se você quer ver prosperidade no mundo, tenha prosperidade em você. Se você quer ver alegria, felicidade no mundo, traga isso para a sua vida, para você. Então, emane luz, emane amor, sempre falo isso. Vamos emanar luz e amor, que a gente pode fazer pelo outro, emanar luz, emanar amor. Porque aí a pessoa recebe pelo chakra da coroa aqui por cima. A luz e o amor que você emana. E vai, tá? E a pessoa recebe. E isso ajuda no processo dela. E você vai estar recebendo isso também. O que a gente emana, a gente recebe. Então é isso, queridos. Nós estamos num momento maravilhoso, uma oportunidade linda de, nessa vida, a gente buscar a nossa ascensão, a nossa iluminação. E só o amor eleva e transforma, de verdade. Né? Para qualquer pergunta, que a nossa resposta seja o amor. É isso. Espero ter tocado no coração de cada um aqui. E que a gente reflita nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Tá? Com muito amor.
Eu desejo uma noite linda e até a próxima live. Tá bom? Um beijo no coração de cada um e até, queridos. Até a próxima. Beijo. Amo vocês. De todo o meu coração. Namastê. Já encerrei no Facebook, agora eu vou encerrar aqui no Instagram. Aqui sempre demora um pouquinho. Aqui eu sempre demoro um pouquinho aqui. Gratidão pela presença, tá bom, queridos? Gratidão pelos comentários, pelas perguntas. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Gratidão, Vini, né? Gratidão, Vini.